E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos, canal Baralho Cigano Diário, eu sou o Leandro, estamos começando aqui mais uma leitura e o nosso vídeo de hoje tem o seguinte assunto: o que posso esperar dele ou dela, como essa pessoa vai agir comigo. Então, mentaliza aí a pessoa de quem você gosta e vamos ver o que as cartas dizem a respeito então das atitudes dele ou dela com você, o que você pode esperar. Isso ajuda aí você a ajustar as suas expectativas, né? Quanto ao que pode vir pela frente, quanto ao que pode acontecer a dois. Então você vai escolher o seu baralho aqui da mesa, um dos dois decks, né? Para ganhar a sua leitura comigo. Cartas da esquerda, onde eu deixei aqui um quartzo rosa, ou na direita, onde eu deixei um quartzo fumê, tá? Vai escolhendo suas cartas. Quem tá chegando agora, se inscreve com a gente, ativa as notificações, se você tá fazendo aqui a sua primeira participação, então aí você já vai saber o que vem pela frente no canal. Deixa o seu like e o seu comentário também, gosto de ver quem tá participando. Então, a gente vai fazer a leitura do baralho cigano e depois lançar também os dados sobre as cartas, combinado? Partindo primeiro pelo deck da esquerda, então esse daqui vou passar lá para o alto um pouquinho, depois a gente traz ele de novo. Quartzo rosa ali do lado, vamos colocar cartas. Muito bem, temos aí o seu jogo. Então, quais são as cartas que vêm para você? O trevo, a primeira carta aqui, a serpente e a carta das estrelas. Depois vem as nuvens, aqui nós temos o jardim, os pássaros e aqui abaixo, chicote, livros e navio. Bom, então o que você pode esperar desse alguém, né? Como essa pessoa vai agir com você. Dá para dizer uma coisa que é bem interessante aqui, conforme eu fui colocando as cartas, já fui intuindo, né? Percebendo aí as conexões entre as imagens. O baralho está mostrando aí, de modo geral, alguém que quer desfazer mal entendido, que quer tratar das coisas, quer poder de repente melhorar a situação, contornar algum desentendimento que vocês possam ter tido, enfim, né? Então, por que eu falo isso? Aqui, nessa primeira fileira, onde veio para nós trevo, serpente e a carta das estrelas, essa serpente eu tenho quase certeza que te preocupou, né? Porque assim, a gente está respondendo aqui o que você pode esperar, como essa pessoa vai agir. Então a serpente tem um risco aí de vir com uma carga que é perigosa, né? Porque a gente não está vendo como a pessoa se sente, né? O medo de ser traído, o medo de ser passado para trás, uma pessoa desconfiada. Aqui nós temos alguém que poderia te passar para trás, né? Que poderia agir como a serpente, não alguém com medo da serpente, tá? Mas como essa serpente veio ao lado do trevo, que é uma carta muito positiva, então esse trevo vem suavizar muito o que poderia ser, vamos dizer assim, entre aspas, uma carga tóxica da serpente, né? Então a gente percebe de repente aqui essa serpente simbolizando problemas ou dificuldades entre vocês ou algo mal resolvido, né? Uma situação que precisa ser melhor esclarecida e alguém justamente querendo agir para tratar dessa energia aqui, justamente para que vocês possam vislumbrar coisas adiante. Carta das estrelas já apontando para futuro, para possibilidades a dois. Então, ali nessa primeira linha nós temos esse tipo de situação, tá? De repente de alguém querendo melhorar as coisas, porque é alguém pensando no futuro. De repente é aquela pessoa que sabe que vacilou com você e está querendo limpar a barra, né? Então quer se retratar, quer desfazer uma imagem negativa, alguém que pode buscar uma nova chance com você, eu diria, tá? Então o que você pode esperar? Aquela pessoa que vem e aí tenta se desculpar,
né, e quer fazer diferente, quer melhorar as coisas, nós vemos essa vontade, essa disposição aí, certo? E esse tipo de mensagem, esse caminho para a interpretação continua na sequência da colocação das cartas aqui. Nessa segunda fileira, ali com as nuvens do jardim e os pássaros, a gente vê de novo, então, a nuvem trazendo o que pode ser ali tensão entre vocês, turbulências, fragilidades emocionais, sabe? Assim, então essa coisa que fica ali mal resolvida e alguém querendo novamente, né, tratar disso, porque aí vem o jardim mostrando a ideia de convivência, de estar junto, uma pessoa que pode te procurar, então, para querer ficar junto, para se harmonizar, para resolver as coisas, né? Mas uma pessoa que também, por exemplo, sabe entender aí que se houve realmente algum problema entre vocês, não é da noite para o dia que essas energias se resolvem assim. Ah, tudo bem, passou, né? As coisas exigem tempo para a gente processar, para o nosso emocional dar conta, né? Então é uma pessoa também com esse tipo de consciência em relação a como pode funcionar. Detalhe, galera, a interpretação está indo muito por esse caminho, né? E aí, como é uma leitura coletiva, eu sei que não vai ser exatamente o caso de todo mundo, certo? Mas eu estou pegando aqui o caminho que as cartas estão nos oferecendo e eu tenho certeza que para muita gente a coisa é assim mesmo, né? Então, coisas mal resolvidas, o que não está muito bem esclarecido, uma briga que aconteceu, e aí você quer saber o que pode esperar dele ou dela. Melhores atitudes, alguém que reconhece que errou, que se arrepende, que quer melhorar as coisas, então sim, tá? É exatamente o que a gente está vendo aqui. E olha na carta do chicote aqui embaixo, mais uma vez, a energia de confusão, de briga que vocês podem ter vivido juntos, né? De coisas que não deram muito certo. E a carta dos livros que está ao lado aqui mostra exatamente que isso tudo ensinou, né? Então é uma pessoa que aprendeu, de repente, com as atitudes erradas que teve, né? E o livro traz aí essa assimilação, um pouco mais de experiência, de mais maturidade agora para saber como conduzir as coisas a dois. Então, são cartas que estão mostrando alguém que pode buscar uma nova oportunidade com você, né? E melhorando as coisas aí, desfazendo mal entendidos, querendo se harmonizar e mudando de postura. Olha a carta do navio. Então, alguém que realmente faz diferente. E aí uma leitura importante, por exemplo, também para uma situação um pouco mais específica. Se você está numa de idas e vindas com alguém. Ah, já tentamos, não deu certo, aí tentamos de novo, não deu certo de novo, tentamos de novo, não deu certo de novo. Aí chega uma hora que você começa a cansar e começa a colocar em dúvida se vale a pena, apesar de você gostar, porque você percebe que a pessoa age sempre igual ou comete os mesmos erros, né? Então, essa leitura está te mostrando alguém fazendo diferente agora, né? Então, apontando para uma nova maneira de conduta aí. Então, essas cartas são interessantes para você nesse aspecto. Conclusão, a leitura que abriu aqui na mesa para você mostra muito uma pessoa querendo se retratar, querendo resolver problemas. Pode ser alguém que faz isso de uma forma direta, que chega e realmente dá o papo, né? Fala, olha, eu pisei na bola com você, eu sei, né? E tô aqui de cara limpa, reconhecendo isso e quero saber se a gente pode ter uma nova chance juntos, eu quero fazer diferente agora. Pode ser alguém que chega com esse tipo de comportamento, ou pode ser uma pessoa que não vai direto ao ponto não, mas que fica rodeando e aí você fica assim, o que ele quer? O que ela quer afinal, né? Porque tá com conversinha, não sei o que. Na verdade, a intenção é muito boa, tá? Mas pode ser também uma pessoa que não sabe ou que não tem a coragem, né, de colocar as palavras de uma forma direta quanto à intenção, né? Então, tem gente que é assim. E aí eu tô passando diferentes perfis aqui para você entender como é que esse alguém pode se colocar ao seu lado. Pode ser dando um papo reto mesmo, né, para tentar de novo, para fazer diferente, para limpar a barra, ou pode ser aquela pessoa que fica rodeando, chama para sair, mas não fala muito bem o que quer e só vai deixando acontecer e tentando te envolver nisso, tá? De qualquer modo, eu diria que vale a pena, então, né, se você está nessa situação de idas e vindas, já tentamos, não deu certo, parece que a gente sempre briga e sempre cai no mesmo problema. As cartas estão mostrando agora, né, quanto ao que você pode esperar, uma mudança de postura, alguém querendo melhorar as coisas aí.
tá? Então, é nesse sentido que a gente coloca a interpretação. São cartas que podem funcionar muito bem para você que está pensando no seu ex, na sua ex, por exemplo, considerando uma tentativa de volta. Se você está em um relacionamento que está meio desgastado, então a gente está vendo uma sequência com mais maturidade, com mais aprendizado agora, e isso também gerando mudança de postura, certo? Vamos supor, se você conheceu há pouco tempo a pessoa que você mentalizou aqui para ganhar a sua leitura, do que essas cartas estão falando. Então, de repente, de uma pessoa que está se colocando para a vida agora mais experiente, né? Então, trazendo aqui alguns erros do passado para poder entender onde errou e agora com mais condição de fazer certo, né? Então são cartas também interessantes nesse sentido, ok? Então, apesar de você talvez ter se preocupado um pouco aí quando eu estava fazendo a colocação das cartas, porque você viu a serpente lá, por outro lado, na mesma linha da serpente tem trevo e tem estrelas, então, né? Até onde cabia tanta preocupação? Vimos que não, né? Assim como aqui embaixo, veio as nuvens, aí você talvez já se preocupa também, certo? Mas aí veio o jardim e os pássaros, mostrando também que a coisa tinha um caminho para ser interpretado aí. E na parte de baixo ali a mesma coisa. E muito especial esses livros aqui ao lado do chicote, porque mostra exatamente alguém que aprende com os próprios erros, né? Aquela pessoa que sabe que vacilou, que sofreu ou que causou sofrimento, e isso não passou batido. Aqui nos livros nós temos um aprendizado, né? E esse aprendizado é que gera espaço para mudança de postura, para um novo comportamento. Então eu diria que a forma de agir dele ou dela com você tende a ser melhor e você pode esperar por alguém querendo melhorar as coisas, tá? Ou se apresentando como uma pessoa melhor em relação ao que já foi. Se trata-se de alguém que você está conhecendo, então você está conhecendo uma versão desse alguém que é melhor do que esse alguém já foi no passado, tá? Uma pessoa mais madura, mais experiente, com mais vontade de acertar, né? E isso já é um bom ponto de partida. Vamos lançar os dados aqui para fechar então a sua leitura. O que nós temos? Ó, então, veio aqui o número 5 que traz a ideia de conflitos mesmo, tá? Mas duas vezes o número 1 falando sobre um novo momento. Então, vem muito dessa ideia que a gente estava passando no baralho cigano, na interpretação das cartas todas aí. De limpar a barra, de alguém querendo melhorar as coisas, esclarecer, desfazer mal entendidos, tá? Porque é exatamente alguém agindo aí no foco do que pode ser uma dificuldade emocional entre vocês e querendo fazer diferente. Duas vezes o número 1 aponta para uma nova fase mesmo, certo? E somando os números aí que surgiram nos dados, a gente tem uma conexão espiritual entre vocês. Então pode ter um motivo a mais para que vocês estejam juntos. Então, mesmo que exista um desgaste e muita coisa dando errado, a gente começa a perceber o quanto, né, algumas coisas aí precisavam acontecer da forma como foram para ensinar a ambos, né? E a vida tem disso mesmo, que a gente tem que aprender para poder seguir as lições que a gente não consegue absorver, a vida faz a gente, entre aspas, repetir de ano ali, né? Porque faltou aprendizado. Então, aqui a gente está falando exatamente de uma nova etapa. Agora sim, né? Então, situações a dois que são bem compreendidas, e aí a gente já pode, novamente, entre aspas, passar de ano, viver uma nova etapa, dias melhores aqui, eu diria, tá? Então, galera, essa foi a sua leitura. Antes de você ir embora, dica para você. Se você ainda não conhece o meu outro canal, que eu comecei essa semana, tá o link fixado aí nos comentários. O tarô e o seu signo. Se você tá a fim de receber mensagens do tarô direcionadas ao seu signo, mensagens livres, diversificadas para você entender um pouquinho mais do seu momento, do que está acontecendo na sua vida, pegar ali dicas e orientações do tarô, tá? Não só propriamente para a vida amorosa, mas para a sua vida como um todo. Então, muito bacana a proposta desse canal, vai somar positivamente na sua vida. Vai lá e se inscreve, tá? Aí você segue aqui comigo no Baralho Cigano Diário, né? Acompanhando aqui a sua vida afetiva, os nossos assuntos amorosos com o Baralho Cigano. E lá no outro canal, o Tarô e o seu signo, é um vídeo para você, para o seu momento, para você poder encaixar mais peças aí na sua vida, no que está acontecendo. Beleza? Te aguardo lá, então, nesse meu outro canal também. O canal começou essa semana, então ainda não tem vídeos para todos os signos, mas se o seu não estiver lá,
logo estará, tá? Todos os dias eu tô colocando, em média, 2 vídeos lá nesse canal. Então, muito bem, vamos trazer agora o outro deck da mesa, para quem fez essa escolha aqui. O que você pode esperar dele ou dela, como essa pessoa vai agir com você, vamos nessa. Muito bem, então, quais são suas cartas? Lá na primeira fileira veio a torre, olha quanta luz, vamos tirar um pouco para você conseguir ver. Agora sim, a torre, carta dos pássaros e o urso. Depois vem, então, ali o cachorro, junto com o cavalo, aqui, né? A criança, aqui é a carta dos trevos, tá? Nós temos aqui coração, o caixão e as flores. Bom, então, o que você pode esperar? Como essa pessoa vai agir? Galera, é o seguinte, nós temos aí alguém que não quer abrir mão de você, uma pessoa querendo estar ao seu lado, tá? Mas também querendo ter os momentos da própria individualidade, certo? Então é alguém que não quer abrir mão da sua companhia, mas que também não quer abrir mão do próprio modo de ser. E aí é necessário um equilíbrio, né? É necessário compreensão, porque se houver, vamos dizer assim, excesso de carência, pode ser um pouco complicado, né? E o que eu vou dizer agora, apesar de ser uma leitura coletiva, então é natural, né? Você já sabe, funciona diferente para cada pessoa que assiste, bastante gente aqui no vídeo com a gente, né? Mas é assim, o que eu vou dizer, eu acredito que vai valer muito para bastante, para a maioria das pessoas aqui, né? E você pode me dizer nos comentários se é uma percepção que você tem dele ou dela realmente, tá? Aquela pessoa que é muito na dela, e que às vezes se fecha e você não consegue entender o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, que é exatamente essa torre aqui, tá? É a própria individualidade, é o que a pessoa não abre mão, o modo dela de ser, né? Mas também alguém que quer estar ao seu lado, e as cartas dos pássaros e do urso ali mostram isso. Pode ser uma pessoa que inclusive talvez tenha ciúmes em dados momentos, só que não demonstra, não vai demonstrar. Por quê? É uma pessoa um pouco mais fechada, né? Então não tende a demonstrar tanto do que está sentindo. A torre fala muito sobre introspecção, certo? Então, falando do que você pode esperar, vamos supor, se você está conhecendo esse alguém agora, esse alguém que você mentalizou, então você já sabe, não dá para esperar aquela pessoa, como é que eu vou dizer, efusiva, né, que fala tudo o que está sentindo, que põe para fora e que te deixa saber. É uma pessoa que vai te dar um ar meio misterioso, meio enigmático, porque é aquela pessoa mais fechada, que se sente mais confortável no seu próprio canto, muitas vezes, tá? Então é a própria individualidade. E aí por isso que eu falei que é uma questão aí de equilíbrio, de compreensão, e se houver um excesso de carência dificulta. Porque se você, por exemplo, espera aquela pessoa intensa que quer estar ao seu lado a todo momento e que vai querer conversar e que do nada te liga, te manda uma mensagem e tal, não é tanto esse perfil, né? E aí você pode me dizer nos comentários, ah, realmente, ele é assim mesmo, é fechadão, ou ela é assim mesmo, é fechadona, é uma pessoa que quer ficar ali no canto dela e tem hora que não adianta, tem que deixar. Então você pode me dizer aí nos comentários, tá? Quanto à forma como a pessoa vai agir, atitudes, a gente tem isso. Então, para você conhecendo alguém agora,
é o que você pode esperar dele ou dela. Se é uma pessoa que você já conhece, um ex, uma ex, o seu parceiro, a sua parceira aí, então nós temos mais desse comportamento que, se caso tenha se confirmado para você, se já for um comportamento conhecido, então mais disso, né? Alguém que dificilmente mudaria nesse modo de ser, mas é uma pessoa querendo estar ao seu lado, né? A carta do urso está aqui para mostrar, ok? Aquela energia de alguém que não quer perder. Então não é alguém que está disposto a te perder ou está disposta a te perder, né? Mas também não é alguém querendo abrir mão da própria individualidade, entende isso? Aí é que está o equilíbrio, né? Então não é aquele alguém que de repente vai abdicar de certas atividades do que já tem na rotina para poder, por exemplo, cancelar, vamos supor, um futebol. Vamos dizer, se você é mulher, está pensando aqui no homem, aquele cara que você sabe que num dia da semana o que ele tem é o futebol dele com os amigos. E aí você gostaria que então esse futebol fosse cancelado porque aquele dia você quer que seja de vocês e não mais dele com os amigos. Não é a pessoa que vai deixar de ir no futebol, né? Não vai mudar isso em função de vocês, tá? Mas é alguém disposto ou disposta a criar outras situações, desde que não seja mexido no que a pessoa já faz, né? No que ela entende que é a individualidade dela e as coisas que quer fazer. Entende? Então, aí é onde vai exigir o quê? A compreensão e talvez as negociações, vamos dizer. É uma pessoa teimosa também, tá? O urso vai falar muito dessa característica. Você lidando com uma pessoa teimosa também, cabeça dura que não vai mudar ponto de vista, ok? E aí, mais uma vez, você pode me dizer nos comentários se de fato a pessoa que você mentalizou é assim. Eu tenho certeza que bastante gente vai confirmar aí abaixo para mim. Então, aguardo o seu comentário. Vamos seguir. Ó, na fileira central, a gente tem ali o cachorro, a criança e o trevo. Então, aqui nós temos alguém, né, que realmente quer a sua companhia, quer estar com você. E aí vem uma informação importante. Não é porque a pessoa de repente é mais fechada e preza pela própria individualidade ou não quer abrir mão do que já faz para poder fazer mais com você, não é motivo de preocupação para você e tudo isso, tá? Porque a carta do cachorro mostra lealdade, ou seja, mostra alguém em quem você pode confiar. Só é o caso de alguém que não tem muita vontade de mudar a própria vida para adaptar a tudo que pode acontecer em uma relação, certo? Então, mais uma vez, aquela coisa do equilíbrio, né, e das negociações e de você saber que você não vai ter esse alguém ao seu lado o tempo todo, porque é uma pessoa que não quer abrir mão da própria rotina, do próprio modo de viver, e não significa que estará te traindo, tá? Então, isso é uma informação importante, é uma pessoa confiável. O cachorro está aqui para mostrar isso, certo? Temos a criança e temos os trevos falando sobre boas expectativas, energias positivas aqui de superação de obstáculos, inclusive, tá? Então dá para você esperar alguém que vem com um comportamento assim que também é leve, é alegre, não é aquela pessoa que vem para brigar ou que vai estragar o dia do nada, sabe? Aquela pessoa que às vezes, como eu já disse algumas vezes aqui no canal, dormiu com a bunda descoberta e aí vem de mau humor do nada, e você fala, o que é, né? O que tá pegando? Por que você tá assim hoje? Não é esse alguém que vem com essa carga, né? Então nós temos aqui uma pessoa com uma energia bacana, positiva para viver e não se deixando, inclusive, afetar por dificuldades. Tudo bem, a gente vai superar. Então, o que a gente percebe? Se houver aqui a compreensão, as devidas negociações dos momentos a dois e também da própria individualidade, que a outra pessoa dificilmente abre mão, porque vai bater o pé para querer manter o que já faz. O exemplo que eu dei lá do futebol, não vai tentar tirar o futebol do cara porque ele não vai abrir mão, né? Mas estará com você nos outros dias, certo? Vai pensar em alguma coisa diferente para vocês fazerem, ok? Então não se sinta atraída pelo futebol dele, é o que eu quero dizer, tá? Só para dar um exemplo aqui, mas a gente pode considerar uma série de outras situações, é claro, certo? Mas, sendo bem entendida essa parte, tende a fluir muito bem entre vocês aqui. É o que a gente percebe, porque é uma pessoa de boa para lidar com a vida e
querendo estar ao seu lado, uma pessoa confiável, certo? Só que você vai ter que deixar a pessoa viver também o que ela quer viver, porque é importante. Às vezes é o que a pessoa sente que precisa viver e não dá pra gente querer arrancar isso da outra pessoa só para que ela esteja sempre ao nosso lado, né? Aí sim, pode ser uma pessoa que fica infeliz, porque tá abrindo mão de outras coisas que queria fazer, né? E não há mal, nós vemos aqui que não há mal, não há más intenções, não é uma pessoa querendo te enganar, não tem isso aqui, tá? E nessa fileira de baixo aqui, com o coração, o caixão e as flores, o que que a gente tem, galera? Nós temos aqui muitos sentimentos envolvidos, né? Com o coração e com carta das flores, aí você pensa assim, tudo bem, mas esse caixão aí veio para atrapalhar. Não necessariamente. No caixão pode falar sobre virada de página, sobre coisas que ficam para trás e uma pessoa disposta a maior entrega emocional também, né? Então, superação de problemas, de alguns obstáculos que podem estar mostrados aqui por essa carta, né? E aí um momento de mais entrega emocional. Então, como eu falei, não é alguém que vai abrir mão ali da própria programação, do que quer fazer e que não necessariamente te inclui, mas quando estiver com você, aí sim, nós temos alguém que faz valer. Por quê? São bons sentimentos aqui. Então nós já vimos lealdade e a carta das flores mostra sentimentos que são sinceros. Então não é uma pessoa que vai te enrolar ou que te segura só para ter alguém, né? Ou só por uma atração física. Temos sentimentos verdadeiros aí, tá? E a carta do caixão pode falar de uma nova fase, de um recomeço, de virada de página. Então, assuntos que de repente não valeram a pena sendo deixados para trás. Uma pessoa que não fica criando comparações em relação ao que acontece, ao que já aconteceu, tá? Que não fica com nostalgia, pensando para frente. Isso é legal. A carta do caixão, se ela traz uma ideia de finalizações, ela traz, por outro lado, a ideia de aberturas daquilo que surge. Tudo depende do que está combinado, né? Então, aqui nós temos exatamente isso. A combinação é muito boa aqui com coração e com flores, né? Porque está falando de muito sentimento, então realmente tudo isso que pode surgir entre vocês aí, né? Então, mais intensidade, mais entrega emocional, sim, mas muitas concessões aqui também nós vemos, né? Quanto ao que você pode esperar, concessões da sua parte. Alguém que vai querer de você compreensão, entendimento, aquela pessoa que chega, olha, eu sou assim, não espere que eu mude por você, tá? Então, por exemplo, se você tem a expectativa de você ter conhecido alguém e você sabe que a vida da pessoa é toda agitada, é uma pessoa que vai e faz um esporte, que viaja, não sei o que, aí você tá assim, pensando assim, tudo bem, ele ou ela é desse jeito, mas aos poucos vai mudando e vai ficando aqui, né, só pensando em fazer as coisas comigo. Não queira mudar a outra pessoa, não espere que a outra pessoa mude por você. Se adapte ao modo de ser dele ou dela, tá? Esse vai ser o caminho do sucesso, beleza? Se você tiver, então, facilidade para enxergar as coisas dessa forma, porque tem gente que tem gente que não tem, né? E aí cai naquela coisa que eu falei, às vezes da carência. Se for em excesso e você precisar muito desse alguém ao seu lado, você pode às vezes se sentir mal porque vai ter aquele dia que a pessoa fala, não, hoje eu não vou te ver, hoje é o dia de eu fazer tal coisa e eu não vou abrir mão disso. Já é o que eu gostava de fazer antes de te conhecer e eu vou continuar fazendo. Então é a isso que eu me refiro, tá? Se houver esse equilíbrio, se as concessões aí forem feitas, as devidas negociações para que vocês possam desfrutar de momentos a dois e cada um também seguir vivendo a sua vida, fazendo as suas próprias coisas, aí sim é o caminho do sucesso, tá? Vamos lançar os dados para fechar para você. O que nós temos aqui? Caiu da tela aqui, veio o número 5. Mais um número 5. E lá para cima veio o número 2. Bom, galera, os dois números 5, né? Na verdade, esse veio aqui para baixo, veio na direção da carta do caixão e o outro caiu ali em cima da carta do urso. Fala exatamente aqui, olha, do que eu estava falando, de conflitos deixados para trás, virada de página em relação a pequenas discussões, né? Então não é aquela pessoa que fica guardando sentimento e cutucando ferida, já foi.
é uma nova fase aqui, mais sentimentos, mais entrega, vamos de boa, tá? Então nós temos essa ideia. Esse número 5 ali acima do urso pode falar realmente de uma pessoa que às vezes sente ciúme, tá? Ou que pode brigar por ser teimosa, por ser teimoso. Temos esses dois lados. No caso dos ciúmes, não espere demonstrações. Então, uma dica aqui para você: não faça joguinhos, tá? Não vai querer despertar ciúmes para ver como a pessoa age, porque não vai fazer nada. E só vai atrapalhar, né? Porque vai ser um sentimento que não é legal. Pode ser alguém que passa a desconfiar de você de bobeira. Então, não faça joguinhos, tá? Não é o caminho. E nós temos o número 2 também, que veio mostrando energia de parceria, de vocês dois juntos. Então saiba, realmente, como dissemos, uma pessoa confiável. Não temos aqui intenção de alguém querendo te enganar, querendo te trair. Não é aquela pessoa que fala para você que vai para o futebol e no fim tá com outra. Então não se preocupe com isso, tá? Dá para esperar coisas boas, mas também essa divisão, né, entre os momentos a dois e o que cada um precisa viver, considerando a própria vida, a própria individualidade também, certo? Bom, antes de eu ir embora, antes de você ir embora, né, antes de a gente terminar esse vídeo, dica que eu passei para a galera que participou também da primeira leitura. Aqui fixado nos comentários tem o link de um novo canal que eu criei, o Tarô e seu Signo. Então, se você está afim de ganhar mensagens livres do tarô direcionadas ao seu signo, para você entender um pouquinho mais do seu momento de vida, ganhar dicas, orientações dos arcanos, acesse o link que está aí na descrição, se inscreve lá nesse meu outro canal também. Está começando, se ainda não tem vídeo lá para o seu signo, logo vai ter. Estou colocando em média 2 vídeos por dia lá, beleza? Muito obrigado por ter participado, deixa aí as suas impressões sobre a leitura, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.